Para mim, o desenho é muito importante, é o que eu mais quero na minha vida. Eu quero muito trabalhar com isso, eu quero ser bom no que eu faço, unir o útil ao agradável, ser um profissional da área em um ofício que eu gosto de fazer. E para isso, eu sei que é importante que eu pratique sempre, que eu evolua, que eu esteja aberto, né, a esse estudo e esse aprimoramento contínuo. E eu ainda estou num momento de estudo universitário ou iniciação. Esse é o momento em que eu preciso de mais garra e afinco, porque, bem, eu já sou um adulto e eu não posso mais ficar perdendo tempo, certo? Esse é o tipo de discurso bastante comum em alunos e pessoas aqui no canal, que jovens, né, estão aí iniciando sua vida e logo já estarão aí atuando no mercado profissional ou já estão até pegando alguns pequenos serviços. Mas, ao mesmo tempo que vem esse discurso, vem aí a continuação que diz algo assim: mas, Thiago, professor, mesmo sabendo de tudo isso, de alguma forma eu sinto um constante desânimo. Um desânimo de desenhar, um desânimo de praticar, um desânimo de ler, um desânimo de olhar para o meu desenho, encarar os meus defeitos e tentar melhorar de alguma forma. Eu sei que é a prática contínua que vai me levar a isso. No entanto, quando eu começo a produzir e desenhar, parece que eu não vejo evolução, eu não consigo ficar muito tempo fazendo isso, parece que me falta uma motivação e quando eu resolvo descansar e vejo que talvez eu não esteja num bom dia, pisquei, passou uma semana, 2, 3 e eu não peguei no lápis e vem com isso a frustração de saber que eu realmente não estou fazendo nada para melhorar. E como é que isso pode ser o meu sonho se eu não tenho essa perseverança? E eu não sei como sair desse ciclo de desânimo para conseguir de fato me tornar aquilo que eu quero ser um grande desenhista, aprimorar minhas técnicas para eu ser digno de conseguir oportunidades profissionais. Se você se identificou com essa pergunta, com esse comentário, então neste vídeo aqui eu quero propor para você algumas reflexões para você entender por que possivelmente isso está acontecendo com você e também lhe oferecer uma saída, uma possibilidade de solução, porque esse tipo de situação está muito comum nos dias de hoje, não só no desenho, mas para tudo quanto é área que exige concentração e atuação constante para você ter um desenvolvimento. Este vídeo aqui ele será um daqueles mais longos no formato de aula, porque eu preciso de mais espaço para poder explicar melhor as ideias, conectá-las para criar sentido e você entender de fato por que você está passando por isso e como resolver esse problema. Não é um problema simples, por isso a gente precisa discutir isso com seriedade. E você não precisa assistir esse vídeo numa tacada só, pode assistir um pouco, continuar depois, porque é um conteúdo mais elaborado. Então, vamos para o vídeo. O meu nome é Thiago Spikett, sou desenhista, quadrinista, professor de arte, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no canal. Este aqui é um formato um pouquinho mais longo, eu tenho feito aí neste ano essas aulas gravadas com esse conteúdo mais elaborado e o feedback de vocês tem sido muito positivo. Eu acho que dava para ter mais visualizações nesse conteúdo pela qualidade do material que eu trago aqui para vocês, né, que é não só uma aula de desenvolvimento técnico, mas também de aprimoramento pessoal, né, de autoconhecimento e muito mais aí para todos vocês. Então, se esse vídeo ajudar você, confere os outros aqui, essas aulas que eu fiz e também compartilha aí com quem você acha que pode te ajudar, depende no grupo da sua faculdade, do seu grupo de amigos que também desenham ou outras pessoas que estão passando por uma situação parecida. Eu vou puxar para desenho, mas eu acredito que sirva aí para todo mundo se identificar com aquele discurso que eu falei na introdução do vídeo. Tá? Lembrando que eu dou aula aí há muitos anos, tá? Já tive tudo quanto é aluno. Eu sei que eu aparento bastante jovem, né? Mas eu sou da década de 80, né? Eu sou mais velho do que a maioria das pessoas que acompanham aqui o canal, né? E eu já dei aula aí, vai mais de 10 anos, tá? Tudo quanto é idade, tudo quanto é aluno. Então eu conheço bem esse processo de aprendizado, esse processo de desenvolvimento e alguns percalços que a gente passa. E é bom quando a gente vê que você não está sozinho, tem mais gente que também passou por isso, porque torna o seu problema mais fácil de diagnosticar e de encontrar uma solução, tá? Então vamos lá, vamos começar tentando entender esse problema. Por que você tem esse desânimo contínuo e parece que você não sai do lugar, parece que você não consegue levantar o braço para desenhar, você olha para a folha, você não consegue começar, você fica enrolando, aí procrastina e tudo mais. Olha, eu vou
falar uma situação aqui que parece que não tem nada a ver com desenho, mas vai te ajudar a entender essa lógica. Vamos supor assim, você tem algumas tarefas para fazer, algumas tarefas misturadas. Dessas tarefas, você tem uma que é aquela que você faz todos os dias. Por exemplo, regar as plantas do jardim, tá? Uma tarefa bem bobinha, bem simples. Você tem que fazer isso, né? E talvez lavar a louça da sua cozinha. São coisas simples, você faz direto e é necessário, né? Depois você tem uma outra tarefa que ela é mais ou menos, que ela é esporádica, mas é importante. Por exemplo, você precisa postar umas encomendas no correio, né? É uma coisa que é importante você fazer. Você fez algumas vendas online aí, de usados, não sei, e você precisa postar ali no correio, né? É importante, mas não é, digamos, algo que vai te acrescentar de fato. Mas é uma coisa que você até faz. E a terceira, que é a mais que você considera importante, né, vai que mais exigir a sua atenção, que é de fato assistir uma aula de um curso que você comprou. Um curso novo, um curso online, né? No caso você pode assistir no conforto da sua casa, né? E você precisa sentar e a aula tem mais ou menos meia hora, 40 minutos, o que não é muito para o tamanho de uma aula, e você sabe que depois é importante você fazer alguns exercícios. Qual o conteúdo? Não sei, você vai descobrir quando começar a assistir a aula. Você sabe o tópico, do que se trata, mas você vai aprender algo novo que você sabe que é importante para você. Geralmente, qual que é a primeira coisa que você escolhe fazer quando você está numa situação dessas? Eu acredito que a primeira coisa, você vai tentar fazer aquilo que você está mais acostumado. Você vai lavar a louça, você vai limpar a casa e você vai dar água para as plantas. Beleza, qual que é a segunda coisa que você vai fazer? Provavelmente postar as coisas no correio ou ir no banco. Isso que eu falei que é esporádico, mas também ali é uma coisa que tá ali meio no seu cotidiano. E por último, você vai deixar aquilo que exige mais da sua concentração, mas que por algum motivo você considerava mais importante e você deixou por último, que é assistir a aula, fazer os exercícios, que é uma coisa que também dá trabalho, né? Claro que as outras também dão, mas essa que era mais importante, essa que ia gerar um tipo de transformação em você deixou por último. Substitua essa última de assistir uma aula como começar a ler um livro que você comprou e tá ali pegando poeira na sua estante, com começar a academia, né, e fazer o exercício porque você tá ganhando peso e você sabe que você tem que fazer exercício físico e você não tá habituado, então, né, com certeza é a última coisa que você faz. Pela lógica, se nós temos uma coisa que é mais importante, nós deveríamos dar prioridade para essa coisa mais importante. Afinal de contas, lavar a louça, né, ou regar as plantas, daria para você fazer depois. Aliás, é um trabalho que exige menos da sua consciência, da sua dedução, porque está na sua rotina. Postar algumas coisas no correio, passar no banco, é algo concreto, é algo rotineiro, que você está acostumado a fazer, embora não tenha que fazer isso todos os dias. Agora, aquilo que é novo, que é diferente, que quebra essa sua rotina, parece que a gente tende a dar uma escapada. Só que é justamente essas coisas que vão promover a mudança que você tanto quer. E é isso que acontece quando você quer praticar desenho. Tudo o que é novo, todo o aprendizado, ele exige de nós uma transformação, uma readaptação, tá? Ou seja, quando você quer aprender alguma coisa e você não sabe, você vai dedicar a sua percepção a essa nova coisa para que você tenha uma nova configuração e consiga fazer essa coisa. Né? Então, uma atividade física, né? Você vai ali, sei lá, aprender a jogar tênis. Nas primeiras aulas você não vai nem saber bater na bolinha. Você não sabe o movimento, você não sabe segurar a raquete, você não tem a consciência corporal do peso, de onde você joga o peso do seu corpo, a sua força. Enfim, com o passar do tempo, conforme você vai praticando aquele movimento, você ensina para o seu cérebro toda uma série de movimentos mais apropriados para você rebater a bolinha com menos esforço, mais naturalidade e mais precisão. É como andar de bicicleta, né? Só que para que você consiga fazer isso exige de você esforço, exige de você uma nova configuração. A nossa mente, ela tende a ficar sempre em repouso. Quando você não tem um perigo iminente, quando você não enxerga uma necessidade obrigatória de adaptação, você tende a economizar energia. Isso é uma coisa humana, isso é uma coisa do ser vivo. Você pode olhar para o seu bicho de estimação. Seu gato provavelmente passa a maior parte do tempo dormindo. Você já viu seu gato, seu cachorro acordando 7 horas da manhã
fazendo corrida para perder barriga. Não, né? Quando ele vai se mover, quando ele tá com fome, quando ele quer ir no banheiro, ou quando, entendeu? Ou quando ele só quer chamar a sua atenção. Quando não tem nada que o motive a se mexer, ele vai ficar parado. E nós somos assim com o nosso corpo e nós somos assim com a nossa mente. Por isso que a tendência é você querer fazer aquilo que você está acostumado. Porque exige de você menos esforço. Se você lava a louça todos os dias porque precisa, para você isso é natural. Se você vai aos bancos esporadicamente, você sabe o caminho para você chegar até lá, o que você tem que fazer naquele caixa eletrônico, para quem ainda vai em banco para resolver pepino em caixa eletrônico, você vai. Agora, uma coisa que é nova, que vai exigir todo esse esforço, você vai precisar passar por toda essa readaptação para conseguir gerar essa transformação. E o seu cérebro, ele foge disso. Foge porque ele vai colocar tudo quanto é questão para você, do tipo, olha, isso não é obrigatório. Isso, eu não vejo um motivo certo para eu fazer isso. Eu não vejo um perigo iminente para eu ter essa adaptação. Por que que eu tenho que fazer isso? E é por isso que muita gente acaba postergando as coisas que quer fazer. Ok, essa é a primeira parte do negócio. Eu acho que você já entendeu mais ou menos o que deve estar acontecendo com a sua mente. Mas a questão é, Thiago, isso é parte do desânimo que eu sinto. Tá? Claro, não me dá esse ânimo, mas às vezes eu tenho esse ânimo. E mesmo assim, né, eu começo, mas eu não consigo persistir, ou eu sinto que eu não tô melhorando, ou eu já tô há um tempo fazendo isso e vem um desânimo que toma conta de mim, que eu fico assim completamente sem pique pra nada, eu não quero fazer, eu sei que é importante, eu sei que eu quero, pra mim tá muito claro que é o meu objetivo, mas mesmo assim parece que esse desânimo me contagia de uma forma que pega várias áreas da minha vida. E vai somando a frustração de ver o tempo passar e eu não ter essa transformação que eu quero. Eu vejo colegas crescendo e eu tô no mesmo lugar porque eu não consigo ter comprometimento comigo mesmo, eu não consigo me esforçar. Eu já vi sobre aquele lance da dopamina que você falou em outra ocasião, eu já vi sobre aquilo do porquê você começa e para, que eu expliquei numa outra aula. Se você não viu, você pode ver depois que terminar essa aqui. Mas vem também uma coisa negativa, quase uma angústia, sabe? Quase um complexo, uma tristeza que bate em mim quando eu tento fazer algo que eu quero fazer, como uma mistura de dó de mim mesmo, com raiva, com frustração. É realmente um sentimento ruim que eu dá vontade de jogar, rasgar o papel e jogar o lápis na parede, né? Eu acho que todo mundo já passou por aquele momento que você quer desenhar, você faz uma pose e fica ruim. Apaga, refaz, apaga, refaz, apaga, refaz, e a pose não sai, você começa a ficar cansado, com raiva, sua folha já tá toda riscada e você não saiu do começo e você sabe que seu desenho devia ter rendido muito mais e o bagulho não vai, né? E vem uma baita frustração, é disso que eu estou falando, né? Por que isso está acontecendo comigo? Pensa no seguinte, tá? Agora é a outra metade da nossa aula aqui. O pensamento que você tem, as coisas que você pensa, tudo que você pensa, o pensamento ele existe. Não o que você está pensando existe. Você pode pensar numa coisa absurda, mas é só um pensamento. Não existe. Mas o pensamento em si existe. Ele é um comprimento de onda. Tá? Ciência comprova isso. Tá? Para ninguém vir aqui falar que eu estou falando linguagem de autoajuda, nada disso. É científico. Tá? O pensamento é um comprimento de onda. Ele existe. Né? Nós criamos pequenas ondas com o nosso cérebro. Nosso coração tem um ritmo. Tá? A gente tem um ritmo que está acontecendo aqui o tempo todo. E o pensamento gera um comprimento de onda. Essa onda, ela reverbera no seu corpo. Reverbera, muda também e condiciona a sua percepção e a sua reação. Se você leva um susto, imediatamente você entra em estado de alerta, sua pele arrepia, os pelos, né, eles levantam assim, né? Fica, né, eu esqueci a palavra certa, ele fica levantado, tá? Quando você ri, você libera uma substância no seu cérebro que você dá risada, quando você ri muito, você chora. Seu rosto cora, quando você chora, você transpira um pouco, você fica quente, tensão. Então, certos pensamentos que você tem, ele desencadeia uma série de reações do seu corpo, físicas, tá? O pensamento, ele é um comprimento de onda sim. Quando você tem, né, um certo pensamento, esse comprimento de onda, ele vai gerar essa reação no seu corpo. E você vai passar a ter uma reação pergunta-resposta.
Indução e resposta. Indução e resposta. Vamos entender melhor. Quando você está sentado com os seus colegas e alguém fala alguma coisa engraçada, todo mundo vai rir. Naturalmente você começa a ter vontade de o quê? De falar outras coisas mais engraçadas. E outras coisas mais engraçadas. E você vai lembrando de outras coisas engraçadas e você vai indo dessa forma. Por quê? Quando você se lembra de uma certa situação e você induz esse comprimento de onda, naturalmente o seu corpo ele começa a entrar numa frequência que ela é mais receptiva a esse tipo de onda. Então, alegria, medo, raiva, né? Você já ficou numa rodinha em que as pessoas começam a falar mal dos outros, começam a xingar e reclamar, aí todo mundo começa a reclamar também? É terrível, não é? E você vê as pessoas empolgadas para reclamar e falar mal, né? Por quê? Porque a pessoa entra nessa frequência e ela começa a botar para fora. Quando você bota para fora, você responde a esse estímulo. Quando você responde a esse estímulo, mais você entra nessa frequência. E assim você vai até uma hora que você cansar. Uma hora você cansa de rir, uma hora você cansa de ficar irritado, uma hora você cansa de chorar, uma hora você cansa. Teu cérebro precisa de um cool down. Passou. Cansa, certo? Claro que eu tô falando de emoções mais extremas. E quando você tem uma emoção, um pensamento que te causa ali uma sensação que ela é intermediária, o tal desânimo que vocês falam, né? Ou concentração, ou foco, certos pensamentos, o estado do seu corpo tem que estar de uma maneira apropriada e você gera o tempo todo essa indução, resposta, indução, resposta. Quando você está concentrado, já aconteceu com você de render um monte, tá? Aí uma hora para, porque cansa. Você provavelmente vai estar com os olhos focados, o corpo relaxado, mas erguido, tá? Você vai estar com uma série de configurações assim no seu corpo adequadas para ter esse estímulo constante de indução-resposta. O tal do desânimo. Quando você tem esses pensamentos que levam aí a um desânimo, né? A duvidar da sua capacidade, a você achar que você não está correspondendo, coisas do tipo, você fica numa frequência que vai gerar automaticamente essa indução-resposta. Indução-resposta. E você vai ficar nessa vibração no seu corpo, na sua mente, que vai gerar mais o sentimento de desânimo. Por isso que dizem que a maneira como você pratica uma coisa é a maneira como você pratica todas as coisas. Porque não se trata de coisas, né, momentâneas. Você não migra assim de uma hora para outra. Você entra num ritmo e na hora de você mudar, você diminui o ritmo anterior para entrar numa outra frequência. Se você está constantemente nessa frequência de desânimo e você induz, estimula essa resposta de desânimo, você vai continuar preso nessa frequência que você não vai conseguir ter a concentração que você quer. Alguns vão dizer que é a sua energia, que é a sua vibe, tá? Mas cientificamente falando, é realmente um conjunto de frequências que você induz o seu corpo que levam você a esse estado. E são os mais variados possíveis que você pode ter. Então, possivelmente, o seu desânimo constante é uma somatória dessas duas coisas que eu expliquei. Primeiro, de você ficar parado, né, e resistente às coisas que você sabe que é importante para você, mas são um território inexplorado e por isso vai exigir da sua mente uma nova configuração e ela fica postergando, somando a outras formas como você vê as coisas e constantemente você se deixa nessa vibração que leva ao desânimo, ao cansaço, né, e tudo isso aí que vocês me falam. Se você somar essas duas coisas, você tem esse cenário. Uma pessoa que não consegue produzir, que fica postergando e quando tenta fazer, está constantemente desanimado. Como que você lida com isso então, certo? Porque quando eu explico essa coisa da frequência do nosso pensamento, é comum as pessoas começarem a ficar com medo de pensar. E não, você está indo para o lado errado, não tem que ficar com medo de pensar. Tá? Não tenha medo de pensar. Deixa o pensamento vir. Você tem que deixar vir e deixar ir. Deixa vir, deixa aí. A nossa cabeça está gerando milhares de pensamentos em todo momento. A nossa cabeça ela tenta nos policiar o tempo todo. Mas existe uma parte da nossa mente que é a mente consciente. E essa é como se fosse ali um seletor de atenção e de dedução. Então pode vir uma ideia absurda na sua cabeça nesse momento. Por exemplo, eu quero roer a unha do meu pé. Provavelmente você já visualizou essa imagem bizarra, tá? Não quer dizer que você tenha que roer a unha do seu pé. E não quer dizer que você é louco por ter pensado nisso. É um pensamento que vem e você vai deixar aí.
Às vezes esse tipo de pensamento vem por motivos aleatórios. A nossa cabeça, ela fica fazendo conexões o tempo todo. E você não consegue dar atenção para todos. Você tende a selecionar, geralmente, aquelas que prendem a sua atenção quando são mais calcadas de emoção. E aí é que está um dos segredinhos. Geralmente, sentimentos negativos, né, de medo, raiva, indignação, eles tendem a criar ali um constante conflito na nossa cabeça, porque causam desconforto, e o que causa desconforto nos leva a querer mexer aquilo, né, para tirar aquele desconforto, mas aquilo fica martelando na nossa cabeça. Por isso que, né, nós temos aí programas sensacionalistas e coisas do tipo. Eles sabem que esse tipo de coisa tende a ficar na nossa cabeça. Revolta, indignação. Só que quanto mais você consome e se estimula esse tipo de sentimento e sensação, mais você vai ficar na vibração da negatividade, né, da escassez, do desânimo. E aí entra o lado consciente do que você precisa fazer. Você tem que entender que a sua cabeça funciona dessa maneira, que nós como seres humanos nos comportamos assim, e você tem que recusar essas induções, né, que eles colocam aí para, vamos dizer assim, massa, né? Porque prende a atenção das pessoas, e você tem que ser dono daquilo que você consome, dono da sua própria vida, dono daquilo que você quer fazer. E aí que você vai falar em mudar certos hábitos, em você ter aí nessa transição. Então, primeira coisa que você tem que fazer é corte os gatilhos que te deixam irritado, nervoso, ansioso, transtornado e indignado. Programa sensacionalista, rede social, se você escuta o podcast do Pedrinha, que ele traz alguém para ficar falando de polêmica, se você gosta de ficar vendo Twitter, post de Facebook, se você segue pessoa que é reclamona, que tá sempre falando mal, sempre compartilhando notícia sensacionalista, fecha essa porcaria, para de seguir, silencia um pouco, dá um tempo pro teu próprio bem. Enquanto você não cortar a fonte do que tá te fazendo mal, você não vai conseguir melhorar. Você tem que cortar esses gatilhos. Corta, tá? Vai ali, o YouTube te recomenda aquele vídeo sensacionalista? Coragem, clica ali no 3 pontinhos e fala, não tenho interesse. Você pode no futuro voltar a ver, mas neste momento você tá procurando a cura. Olha, tua vida tá indo pro buraco, cara. Os dias estão passando, passou meses, você não pegou no lápis. Não é teu sonho ser desenhista? O que você tá perdendo tempo vendo isso aí, cara? Isso aí tá te fazendo mal. Tem aqueles programas mais 18 também, que alguns são viciados. Você vai parar de assistir essa porcaria. Vai parar. Você tá viciado nisso, você vai parar. Tá? Você vai ter que cortar. É pro teu próprio bem, cara. Olha a tua vida indo pro buraco. É só a mente consciente que vai fazer isso. A mente automática não vai deixar, ela vai fazer o quê? Você sempre escolher regar as plantas, lavar a louça primeiro, fazer tudo que você está acostumado e viciado em fazer e deixar o que leva uma mudança por último. Você vai ter que mudar isso. Não é que você vai deixar de lavar a louça e regar as plantas, entendeu? Mas você vai cortar esses gatilhos que causam essas sensações ruins em você. E o que você vai fazer? Você vai trocar esse gatilho por outras coisas, por coisas boas. Tá? Gatilho não é só ruim. Gatilho é só o que leva, né? É o estopim. Troca por coisas boas. Você pode substituir. Em vez de ver rede social, escolha ali canais, podcasts de pessoas que estão fazendo um trabalho para agregar alguma coisa para você. Tem um monte, gente. Tem várias pessoas fazendo um trabalho excelente, tá? Mesmo com todo mundo apodrecendo, a pessoa tá lá tentando fazer alguma coisa positiva, né? Fazer mais um programa para reclamar? Ah, meu filho, isso aí qualquer idiota faz. Já dizia Dale Carnegie, qualquer idiota pode criticar. Aliás, todos os idiotas fazem isso, tá? Agora, fazer alguma coisa construtiva, propor alguma coisa positiva, aí precisa ter inteligência. Tem muita gente inteligente e boa fazendo isso, tá? Que estão propondo aí algo para o seu autoconhecimento, algo para você aprimorar o que você quer fazer, tanto em áreas mais humanas, né? No geral, tanto em áreas mais específicas. Aqui no desenho nós temos algumas pessoas, tá? Tem áreas humanas aí que você pode ver também. Se de repente você tem alguma religião, algo espiritualizado e você gosta e faz você se sentir bem, veja sobre isso. É pro seu bem, você não deve nada pra ninguém, cara. Ah, vão rir de mim. Não, ninguém vai rir, é você que tá vendo. É você que tá vendo, tá? E quem é teu amigo de verdade vai te respeitar, não vai rir de você. Ah, mas os meus amigos, eles deram risada, então eles não são seus amigos. Lamento te informar, eles não são seus amigos. Troca por gatilhos bons. E você vai induzir forçadamente
tá? Pelo menos uma das coisas que você quer que tem mais importância para você. É desenho? Você vai dedicar hora de leitura, hora de estudo, hora de prática. Na hora de fazer, tira a rede social, concentra, faz. O que sair, saiu. Fiquei 1 hora, não consegui sair do primeiro esboço. Não tem problema, você fez. Aí entra o lado de você ser bom com você mesmo. Você tá fazendo aos poucos. Lembra, professor Pierre? Um pouco mais todos os dias, certo? Pouco mais todos os dias. Você tem programas de ensino. Tem o meu, tem o de outras pessoas. Você pode seguir. Mude, mas comece. Tem um monte de livro. A gente lançou o Desenhando Cabeças. Tem quadrinhos, tá? Você quer se entreter? Pega aquele livro que você queria ler. Pega aquela série que você queria assistir que tá lá uma cota parada. Pega aquele jogo que você deixou ali, comprou da Steam, na promoção. Tá 1 ano e meio, você nem ligou. Joga ele, sabe? Em alguns momentos, se você estiver um pouco cansado, puxa pra alguma coisa que vai ser construtiva. Mesmo entretenimento, pega um entretenimento construtivo. Para de ficar vendo fofoca, vida de celebridade. Ah, ator hollywoodiano falou tal coisa. Mano, o que um ator hollywoodiano faz diferença na tua vida? O cara tá ganhando milhões e a tua vida tá indo pro buraco. Você quer saber da vida do hollywoodiano? Do cara da televisão? Comece a interessar pela tua vida, cara. É você que tá sentado encarando a folha em branco. O ator hollywoodiano tá ganhando milhões ali. Ele pode ter o que for. Ele já tá com a vida feita, não tá nem aí pra você. Sacou? Olha quanto mau hábito talvez você tenha pra ter chegado nessa situação. Por isso, você precisa o quê? Fazer essa transformação, ser algo que é uma escolha tua, é uma escolha que você quer fazer, ela é consciente, portanto, ela é cansativa, tá? O aprendizado é cansativo. Ele não é gostoso, ele não é comum e você tem que estar plenamente consciente que não é um negócio que você vai fazer com a mente desligada no piloto automático. Ninguém estuda no piloto automático. Você tem que estudar concentrado. Se você só está se deixando levar pelo piloto automático, é porque você está boiando na tua vida. Você está naufragando, assim. Você não vai aprender a desenhar no piloto automático. Saiba disso. É essa consciência. Mude, mas comece. Com o passar do tempo, no começo vai ser um negócio cansativo. Com o passar do tempo, esse aprimoramento, né, o estudo, a prática do desenho, vai ser algo mais normal, vai ser algo mais cotidiano. Mesmo que você não sinta totalmente emocionado para fazer, você vai fazer. É tipo eu gravando vídeo, tá? Essa aqui é uma aula que eu gosto de fazer, mas tem vídeo que eu não sinto aquela coisa para fazer. Eu tenho que fazer trabalho. Tem dia que eu desenho que eu também tô meio assim, tô nem aí. Mas tem que fazer. E você vai perceber com o tempo, você não precisa estar super motivado para fazer algo bom para você mesmo. Não precisa. Você só precisa fazer. Então comece. É assim que você vai mudando. Certo? Tem uma outra coisa que é muito importante, que eu preciso falar para vocês. Que é o seguinte, gente. Metade das pessoas que acompanham os vídeos aqui não estão inscritos no canal. Este vídeo em particular, pela durabilidade dele, pelo assunto que eu trouxe aqui, ele não é um vídeo que é um assunto do momento, ele não é um vídeo que ele apela para notícia sensacionalista e, portanto, eu conto muito com a receptividade da audiência, do que vocês podem fazer aqui pelo canal, que é curtir, comentar e se inscrever. Por quê? Para que o YouTube ele entenda que esse canal ele tem relevância. Mesmo eu não sendo um mainstream, as pessoas que acompanham, elas gostam do conteúdo, então vale a pena indicar esse canal para outras pessoas que têm interesse e talvez tenham as mesmas dúvidas que vocês. Então, se você puder, por favor, considere se inscrever. Isso dá uma força gigantesca aqui pra gente, tá? Deixar like, deixar comentário, recomendar o vídeo para os seus amigos, e eu vou recomendar outra coisa para você também, assistir as outras aulas que eu fiz aqui dessa série, que é do porquê que você começa e desiste de desenhar. Tem também outra que eu falei sobre a solidão e a solitude, né? O desenhista ele é uma figura meio solitária, como você lida com o sentimento de solidão. Eu também já falei ali sobre a questão de talento, a questão do dom, que a gente pode conversar sobre isso, tá? Eu tenho trazido esporadicamente essas aulas mais longas, esses vídeos mais compridos aí de meia hora ou até um pouco mais, justamente para acrescentar um conteúdo de mais qualidade aí para vocês, tá? Então assista mais de uma vez se você achar necessário esta aula aqui. Tem mais algumas coisas que eu posso abordar sobre isso,
mas acho que a gente pode deixar para uma próxima conversa, para não ficar muita informação. A gente começa a esbarrar ali naquela teoria da Carol Dweck, né, da mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né, esbarra um pouco nisso. Muita gente tem falado sobre esse termo de uma forma bastante pejorativa, mas a teoria ela é muito interessante, né? Infelizmente algumas pessoas não entendem muito bem e saem falando, né, de um modo bastante sem noção, mas a teoria é bastante interessante. Posso falar um pouco mais sobre isso, já comentei sobre isso com alguns alunos, mas isso fica para um próximo vídeo, para uma próxima conversa. Eu espero que tenha elucidado você, que você tenha entendido um pouco mais o que levou você a estar desse jeito, tão desanimado. Muito tem a ver com seus hábitos, muito tem a ver com o seu cotidiano, tá? A nossa vida, a maior parte dela é feita dos nossos hábitos cotidianos, do que você faz no dia a dia, quando você acorda, um dia comum de trabalho. Os dias comuns, eles dizem muito mais ao nosso respeito do que os momentos de ápice, os momentos de glória ou os momentos de tristeza extrema. Mas eu quero tranquilizar você que tudo passa. Se você estiver numa fase difícil, vai passar. Vai passar. E você vai melhorar. E você vai encontrar o caminho. Porque você não quer ficar assim. Quer? Então, vai passar. Fique em paz, fique tranquilo, mude esses gatilhos e mude, mas comece aos poucos, tá legal? Agradeço a você pela audiência, agradeço a você pela atenção, a gente se fala no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.